Fala galera, beleza? Eduardo Aquino com você para mais um vídeo aqui no canal. Nosso vídeo de sexta-feira do quadro Sexta Solar. E nesse quadro aqui nós vamos estar iniciando uma nova série que vai ser contida por 6 vídeos. Mas antes de eu falar para você dessa nova série e de que série se trata, ontem eu não consegui postar o vídeo do quadro Eduardo Aquino Responde, tá? Foi bem corrido aqui para mim, bastante coisas, correria danada, e como os vídeos que tinha reserva acabaram, eu acabei não conseguindo gravar o vídeo de ontem, né? E então vai ficar no vídeo de ontem, não vai ficar sem, né? Eu pensei em colocar hoje 2 vídeos, mas acho que não é legal, não é bacana. Então, para a próxima quinta vai voltar normalmente o quadro Eduardo Aquino Responde. Inclusive já tem bastante coisa interessante aqui para eu poder estar falando neste quadro, beleza? E para você que não é inscrito no canal, está chegando agora, não se esqueça, se inscreva no canal no botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se. Também marca o sininho para você receber as novidades que eu posto aqui para você diariamente, né? Na verdade de terça a sexta, exceto alguns casos que nem foi ontem que eu não postei o vídeo, beleza? Então se inscreva aí, marca o sininho para receber novidades. Compartilhe os vídeos e o conteúdo do canal com mais pessoas, para que outras pessoas também se beneficiem disso que a gente está trazendo aqui no canal. São conteúdos muito bacanas, o pessoal tem gostado bastante, legal? No izinho de interatividade aqui em cima, você vai encontrar informações de como fazer o curso de energia solar que eu coloco à sua disposição. Também vai encontrar informações de como adquirir o projeto para montar você mesmo o seu próprio inversor de onda senoidal pura, e assim ter acesso à área de membro VIP do Eduardo Aquino, onde você tem uma série de conteúdo muito bacana e bem organizado lá na área de membros. Pode estar tirando dúvidas por e-mail e também tirando dúvidas através da área de membro diretamente comigo, beleza galera? É isso aí, então vamos lá falar do que se trata esta nova série que eu vou estar iniciando aqui no canal na Sexta Solar, beleza? Há um tempo atrás eu postei um vídeo aqui onde eu desenvolvi um e-book, tá? Um e-book digital em PDF, beleza? Igualzinho a esse aqui, que você poderia estar baixando gratuitamente, né? Você fazia um cadastro na área de membros do Eduardo Aquino e você baixava o PDF desse e-book aqui. É um e-book bastante interessante, eu não me lembro aqui agora quantas páginas que ele tem, né? São poucas páginas, mas é um e-book muito legal, onde eu falo dos 6 erros que você pode estar cometendo no teu sistema de energia solar off-grid, né? E o pessoal baixou, teve muita gente que baixou esse PDF aqui, né? E eu resolvi agora trazer esses 6 erros em vídeo, tá? Onde eu vou estar abordando aqui em vídeo, falando de cada um desses erros. Por isso que vão ser 6 vídeos que eu vou estar fazendo, um a cada sexta-feira, no quadro Sexta Solar, falando desses 6 erros. E você também pode estar baixando este PDF aqui. Na descrição do vídeo vai ter o link para você baixar o PDF se você ainda não baixou, tá? Você vai encontrar aqui também na tela, em algum lugar da tela vai aparecer em algum momento link para que você clique e faça o download. Se por acaso não tiver disponível o link na tela, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para você baixar este PDF e estar acompanhando esses vídeos, beleza? Bom, então vamos lá iniciar aqui nos 6 erros que você pode estar cometendo. Então veja lá, não estou dizendo que você está cometendo esses erros, mas você pode estar cometendo algum deles, tá? E baseado em várias dúvidas que eu venho recebendo por e-mail e alguns comentários que o pessoal faz, algumas perguntas que a galera em peso aí faz, dá-se a entender que muita gente comete esses erros. Alguns vídeos que eu já vi também na internet de pessoas mostrando os seus sistemas ou dando algumas dicas, montou o sistema e vai dar alguma dica, e você percebe diretamente que tem pelo menos um erro desses aqui o pessoal comete, né? Então aqui não quer dizer que você cometeu esses erros, mas vale a pena você acompanhar. Caso tenha um sistema montado, dá uma revisada para ver, pode ser que de repente tenha um errinho desse aí, esteja afetando no teu sistema, beleza? Então vamos lá, eu vou estar lendo aqui, né, tá pautado, eu vou estar lendo as pautas e tá comentando em cima delas, beleza? Mas antes disso eu vou falar aqui
os 6 erros, né? O primeiro erro é a escolha das baterias, tá? O segundo erro é bitola da fiação. O tema é bitola da fiação. No terceiro, são conectores e bornes. O quarto é não estanhar a ponta dos fios, tá? O quinto, escolher o painel errado para o seu projeto. E o sexto, posicionamento correto dos painéis, né? Então nós vamos estar falando aqui desses possíveis erros, né, que você talvez esteja cometendo se não montou o sistema, possa ser que venha a cometer. Então aqui eu vou estar passando agora sobre as baterias, né? Como eu falo aqui no PDF, se você já baixou e está acompanhando aí, se ainda não baixou, dá uma pausa no vídeo, baixa para você acompanhar, que vai ser bem interessante você assistir os vídeos acompanhando também lá no PDF. Então as baterias, né, se você não sabe, de um sistema off-grid, nós podemos dizer que é o coração do sistema off-grid, né? Porque sem as baterias o seu sistema não funciona. Você pode pegar qualquer controlador de carga, ligar o painel direto nele, desses que eu digo comerciais, tá? De baixo, médio custo. Não estou falando aqui de controladores de grande porte, coisas maiores, porque não é esse o foco, tá? O foco é coisas de médio, baixo custo que a gente encontra aí em abundância à venda hoje em dia, tá? Tá aí grandemente nas lojas, em vários lugares, Mercado Livre, e vendendo esse tipo de material. Então esses controladores, se você pegar e ligar o painel direto neles, você não consegue alimentar um inversor, não tem como. Se você ligar o painel direto no inversor, também não vai funcionar. Então você precisa do painel no controlador, do controlador na bateria e da bateria para o inversor. E aí você até consegue durante o dia utilizar a energia ao mesmo tempo que você carrega, se você tiver painéis suficiente, tá? Mas a bateria é o coração do sistema. Se você não tiver as baterias, você não vai conseguir pôr o teu sistema para funcionar. Então, tendo em vista, né, que ela é o coração do sistema, é importante ressaltar o seguinte, ó, né? A maioria das pessoas ignoram totalmente ou simplesmente não lê o manual que o fabricante das baterias disponibiliza. E nesse manual tem uma série de coisas importantíssimas, tá? Para que você interprete bem o funcionamento e como você deve ligar as suas baterias, como que você vai implantá-la no teu sistema, temperatura de trabalho, uma série de fatores importantes. Então, é um dos erros que possa ser que você esteja cometendo ao montar um sistema e não interpretar o manual das baterias. Haja visto que antes mesmo de comprar, você pode encontrar aí diversos manuais na internet, dar uma boa lida, interpretar o que o fabricante diz. Muitas das vezes você pode até ligar num fornecedor, até mesmo no fabricante. Eu mesmo já liguei em alguns fabricantes e tirei algumas dúvidas no setor técnico, né? Então isso é muito importante, tá, galera? Não ignore o manual, né? O fabricante fez aquele manual ali para especificar algumas coisas que são importantes você seguir. Então é super importante você ler o manual antes de você comprar até mesmo a bateria, procurar entender algumas coisas sobre isso daí. Uma outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui, né? Por exemplo, para você ver que se você não lê o manual fica difícil, né? E você pode cometer alguns erros relacionados à bateria. Um deles é uma bateria que tem especificado na etiqueta dela 100 ampere-hora, não quer dizer que ela é capaz de fornecer para você os 100 amperes no período de 1 hora, que é o que teria que acontecer na teoria, mas na prática não é assim, por diversos fatores que está dentro do manual que o fabricante te especifica. Então, por esses fatores, você compra uma bateria, em teoria ela teria que te fornecer 100 amperes, você poderia pegar dela 100 amperes constante por um período de 1 hora. Mas se você ler o manual, você vai ver que não é bem assim. Porque as baterias elas têm uma chamada curva C, que é a curva de descarga. E eu preciso puxar dela determinada quantidade em corrente para que ela me forneça uma determinada capacidade num determinado período de tempo, né? Então, se eu pegar mais do que aquilo que está especificado pelo fabricante,
ela vai durar menos tempo, não a vida útil, e sim o tempo de autonomia que ela vai fornecer para o meu sistema. Por exemplo, eu já dei esse exemplo várias vezes aqui, vou dar mais uma vez. Uma bateria de 115 amperes, tá? Da Eliar, tá? Que é fabricada pela Johnson's Control, que eu tenho aqui, que é aquelas vermelhas Freedom, tá? No manual dela diz, né, estampado nela mesmo, diz lá, ela tem o regime C10, o regime C100 e o regime C20. Então C10, C20 e C100. No regime C100 quer dizer que a bateria vai durar, a bateria vai durar não, ela vai ter uma capacidade de fornecer para mim esses 100 amperes, né, 115 amperes por 100 horas. Mas se eu puxar da bateria, se eu drenar dela apenas 1,5 ampere por hora, eu não posso drenar mais do que isso. E aí no manual, aí você vai ver a importância do manual. Lá no manual tem uma tabela onde mostra cada um dos modelos e a quantidade em horas. Então se você puxar da bateria, se você usar 1,5 ampere, essa bateria a 25 graus vai durar em média 100 horas. Ela vai ter uma autonomia de fornecer para você 1,5 ampere por 100 horas. Porém não é exatamente assim que funciona. Às vezes dura um pouco menos, dependendo do ambiente que você está, temperatura e assim por diante. Então lá no manual explica tudo direitinho para você. Principalmente manuais de baterias estacionárias, tá? Então é super importante você interpretar isso. Já no regime C20, diz que a bateria tem que durar por aproximadamente 20 horas, mas se eu drenar dela 4,5 amperes. Se eu drenar mais do que 4,5, ela dura menos. Se eu drenar 3 amperes, por exemplo, ela vai durar um pouco mais. Já no regime C10, eu posso drenar no máximo dela ali constante 9,4 amperes. Ela vai me fornecer 94 amperes por aproximadamente 10 horas. Mas eu tenho que pegar dela apenas 9,4 amperes por hora, né? E tem que ser constante, tá? Se por acaso você pegar um pouco mais num determinado período, um pouco menos, e vai ter que tirar uma média. Então às vezes você, sem interpretar tudo isso, pega, coloca a bateria e acha que ela tem que durar aquela quantidade de horas que você viu falar na internet, que o teu amigo tem e tal. Mas na verdade você esquece de interpretar que você está usando um inversor. Às vezes não vai drenar constante 9,4 amperes. Tem um determinado momento que pode ser que ele fique 10, 15 minutos puxando 7 amperes. Depois ele fica mais uns 15, 20 minutos puxando 12. Depois mais uma meia hora puxando 9,4. Então você tem que tirar uma média ali. E aí você vai olhar e fala, pô, mas não durou o que deveria durar. Mas às vezes ficou mais tempo drenando da bateria 12 amperes do que 9,4. Automaticamente ela vai durar menos tempo. A autonomia dela vai ser menor. E assim por diante. Então é extremamente importante, tá, você ler o manual, interpretar essas informações, na dúvida procurar, perguntar, ver com o fabricante, ver com o fornecedor, para que você projete literalmente algo eficiente para você. Então é super importante ver isso, tá? Por isso que é importante aprender também a fazer os cálculos. E aí no izinho de interatividade você vai ver as informações para poder estar fazendo o curso de energia solar fotovoltaica que eu ofereço para você, onde você vai aprender detalhadamente fazer todo o dimensionamento e cálculos, né? Mas você tem que ler os manuais, tá bom? Não somente das baterias, mas você tem que ler o manual do inversor, você tem que procurar informações sobre o seu painel, você tem que procurar informações sobre o seu controlador de carga, sobre cabeamento e assim por diante. Porque daí você vai realmente montar algo dimensionado de uma forma bacana, beleza? Bom, aí uma outra questão aqui, né? Toda a bateria, sobretudo de chumbo ácido, que são as mais utilizadas em sistemas de energia solar, na verdade como um todo, tá? As baterias de chumbo ácido ela é usada como um todo. Tem um limite de corrente que a gente pode usar para carregar essas baterias, tá? Isso é super importante levar em consideração, tá? Porque eu posso carregar uma bateria com uma média de corrente, tá? E essa média é determinada pela capacidade da bateria total, pela capacidade total da bateria. O fabricante te fala lá no manual direitinho as variações, tá? O ideal é sempre 10% da capacidade. Então, como nós temos aqui no nosso e-book, uma bateria de 115 amperes,
você vai ter que fornecer para ela constante durante um período de 6 a 8, dependendo aí do fabricante, tecnologia empregada na bateria, coisas do tipo assim, entre 6 e 10 horas constante, 11,5 amperes. Se você pegar 115, tirar 10% de 115 amperes, você vai ter 11,5. Só que a bateria para carregar, ela trabalha, geralmente a carga ela se dá em 3 estágios. Primeiro, corrente constante, que é a famosa carga lenta. Então a bateria começa a carregar lá em 10,5 volts, então a fonte ela vai estar trabalhando ali com 10,5, mas a corrente sempre constante, 10% da capacidade dela. E conforme ela vai se carregando, vai invertendo, isso eu já falei no outro vídeo aqui, a tensão ela começa a subir e a corrente vai descendo, 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 até eu chegar em praticamente 14,4 volts, que é a tensão de equalização. Fica durante um período nessa tensão, a corrente fica bem baixa, depois ela cai para flutuação, que é 13,5. E aí é o terceiro estágio, que é a flutuação. Então primeiro corrente constante, depois durante 1 hora, 1 hora e meia, tensão constante, que é a tensão de carga e equalização. Por isso que eu volto a falar, manual, no manual vai dizer lá, tá? Tensão de carga e equalização, tal. Por exemplo, essa da Freedom que eu tô te falando aqui, da Eliar, é 14,4, mas é uma média. Ele te dá uma média entre tal tensão e tal tensão, carga e equalização, flutuação, tal tensão. Então você precisa ajustar o teu controlador ou adquirir um controlador que seja ajustável para que você mantenha a saúde da tua bateria. Então tá vendo aí a importância de você interpretar os manuais, tá? Mas é legal interpretar, galera. Não adianta chegar, às vezes, por exemplo, no vídeo aqui, não que eu não queira responder, mas o pessoal faz bastante pergunta. Ah, qual disjuntor que eu uso para tal coisa? Qual bateria para isso? Posso fazer assim? Posso fazer daquele jeito? Fica difícil de eu responder aqui para você, porque cada cenário é um cenário. Então por isso que eu sempre friso, e é por isso que eu estou trazendo informações desse jeito no canal. Você tem que se capacitar, você precisa aprender. Mas aí tem pessoas que falam para mim, poxa Eduardo, mas eu só quero montar para o meu uso e tal. Se você mesmo quiser montar para economizar na mão de obra, você tem que se capacitar e você precisa aprender. Agora, caso você não queira investir tempo, não tem o tempo, não dá, não posso investir esse tempo para me capacitar e aprender porque vai ser muito complicado para mim e tal. Aí você tem que procurar um profissional qualificado para poder fazer o trabalho para você. Porém, mesmo assim, é importante você entender um pouco como funciona para não ser enganado. Principalmente agora, no auge, nesse boom da energia solar, está surgindo inúmeras pessoas fazendo, oferecendo esse tipo de trabalho. E aí é que mora o perigo. Então, mesmo assim, é importante você entender um pouco mais. Por esse motivo que eu venho trazendo essas informações aqui no canal, beleza? Então é super importante a leitura do manual, tá? E aí vamos aqui para o próximo tópico, né? Também relacionado ao que foi falado acima, provavelmente você deve ter escolhido uma quantidade de baterias por ouvir ou falaram para você que a autonomia do teu sistema depende de quantas baterias você tem. Eu não vou ler inteiro porque agora eu já consigo te explicar legal, mas é legal você ler esse tópico aqui que é importante. Então o que acontece, né? Outra coisa que influencia diz respeito às baterias, né? O pessoal monta um sistema e a gente sabe, né, que quanto mais baterias eu tiver no meu sistema, fizer a ligação em paralelo, por exemplo, uma bateria dessa de 115 amperes, vamos supor que no meu sistema aqui ela consiga ter autonomia, fornecer energia para mim por 5 horas. Então é sabido que se eu colocar mais uma em paralelo, isso eu estou falando em 12 volts, tá? Mas em 24 também funciona do mesmo jeito, tá? A mesma ideologia, a mesma metodologia de interpretação. Então eu tenho lá em 12 volts, uma única bateria, me dá autonomia, meu sistema funciona por 5 horas. Beleza, maravilha. Então se eu colocar mais uma em paralelo, eu vou conseguir dobrar essa quantidade, eu vou trabalhar por 10 horas. Isso é uma verdade, às vezes dá um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente sabe que vai aumentar a capacidade ali de autonomia do nosso banco de baterias. Mas aí é que mora o perigo. As pessoas ouvem falar nisso, a primeira coisa que eu vejo aqui, que é um erro drástico, ela compra um painel de 150 watts, e compra 4 baterias de 115 amperes, por exemplo, 2 baterias de 240 amperes, coloca em paralelo e vamos lá, meu sistema está funcionando.
Só que você não tem painel suficiente para carregar essas baterias. Enquanto as baterias estão novas, o banco está plena carga, você põe um pouquinho de carga hoje, usa um pouco mais amanhã, vai usando, geralmente usa à noite, vai chegar um dado momento que eu vou ouvir, que nem eu já ouvi de algumas pessoas. No início meu sistema funcionava muito bem, agora as baterias não dão mais conta. O que a pessoa vai falar de primeiro momento? Ah, essas baterias não prestam. Se tiver ligado em 24, não ligar em 24 volts não presta, danifica, desbalanceia. Não é esse o problema. O problema é que você tem duas baterias, por exemplo, de 115, então você vai ter um total de 230 amperes. 10% para carregar, eu preciso de 23 amperes. Mas você tem apenas um painel de 150 ou um de 240, que dá a média aí de 8 ampere hora no pico. Então se você tiver um pico de 5 horas aí na tua região e mais uma média, tira a média, vai, uma média que você consiga gerar aí 7 amperes hora durante 7 horas, você não conseguiu gerar a quantidade de amperes o suficiente, a quantidade de energia suficiente para repor o banco de baterias. Então, enquanto a sua bateria está numa determinada tensão, tem uma determinada capacidade dentro dela, ela tem energia armazenada ali, você vai conseguir simplesmente manter por um período. Mas vai chegar um dado momento que você não vai conseguir, por exemplo, dias que tiver chuvoso, que nem está hoje aqui, não está gerando energia o suficiente, eu estou usando mais do que eu estou repondo. Mesmo que esteja bastante sol, você use durante o dia e a noite, você está usando mais do que você está repondo. E aí simplesmente a bateria vai chegar a um ponto que não tem mais carga. E quando você se der conta disso, você já praticamente danificou sua bateria ou seu banco de baterias. Mais uma vez, é importante você ler manual, é importante você se capacitar, entender e fazer os cálculos, tá? Tudo tem que ser bem dimensionado. É verdade que quanto mais baterias eu tiver, mais autonomia eu tenho, mais tempo eu posso ficar com o meu sistema ligado? É verdade. Mas eu também tenho que ter uma capacidade para recarregar essas baterias, porque senão eu vou ter problemas, beleza? Então é legal você pensar em tudo isso, começar com um sistema pequeno, uma bateria, um painel, um controlador de carga, vai trabalhando pequenininho e vai crescendo aos poucos. Não adianta você comprar um monte, 2, 3, 4 baterias e não ter painéis o suficiente para carregar suas baterias. Você vai ter problemas. Então presta bastante atenção nisso. Pode ser que esse seja um erro que você esteja cometendo, se já não cometeu, ou talvez esteja pensando em fazer o sistema e já pensando em comprar 2, 3, 4 baterias. Nesse cenário vai ser um erro que você vai cometer. Então você está vendo esse vídeo agora, você está vendo que isso vai ser um erro, então você já não vai mais cometer esse erro, beleza? E por final, para a gente fechar esse vídeo aqui, deixa eu ver aqui, já está bem grande já o vídeo, né? Mas esses vídeos vão ser bem extensos mesmo, não vai ter jeito, tá? Por final, para a gente fechar, né? Uma conclusão, né? Você conseguiu aí enxergar, né, o problema iminente bem na sua frente aí, né? Ou seja, você tem uma bateria de 115 amperes que demanda, né, ou duas de 115 amperes que precisa de 23 amperes para carregar, mas você não tem a quantidade de painel suficiente, né? Você também não leu o manual, você não sabia que para poder carregar sua bateria de forma adequada você precisa de uma determinada corrente constante, que seria 10% dela, e em determinado momento você precisa ter ali uma tensão de carga e equalização que dá, por exemplo, em 14.4 volts, depois mantém uma tensão em flutuação, e aí você tem um controlador de carga que não consegue fazer nada disso, e aí simplesmente você também está danificando sua bateria aos poucos, né? Uma outra coisa que é super importante é você entender aí a curva de descarga da sua bateria. Entender também que é importante você trabalhar num determinado regime de temperatura ideal lá para o seu banco de baterias. Tudo isso é super importante. Então, se você ignora essas questões, você consegue ver aí o problema iminente que está na sua frente. Talvez ele não aconteça hoje, nem amanhã, nem daqui uma semana, um mês, mas daqui 3, 4, 5 meses pode acontecer. Como já ouvi relatos, já pessoas me mandou e-mail falando que montou o sistema durante 6, 7 meses, funcionou perfeito. Depois começou a dar problemas, as baterias já não duravam mais do que deveriam. E aí você começa a analisar um pouco, você vê que é justamente por esse motivo que eu acabei de abordar aqui para vocês. Então, galera, esse é o primeiro, né? Tá em primeiro lugar porque para sistema off-grid baterias é essencial, senão o seu sistema não
funciona. Então é super importante você se atentar a essas questões, beleza? Dúvidas vocês já sabem, aqui embaixo nos comentários você pode estar deixando suas dúvidas. Na medida do possível eu vou fazer o máximo para poder estar respondendo. É claro que tem algumas dúvidas que já entram no âmbito do curso, e aí eu não vou poder estar respondendo dessa maneira, tá? Mas o que der e que não entrar no âmbito do curso, aí eu vou estar tentando responder ao máximo, tá? E peço sua compreensão, porque muitas das vezes as pessoas fazem perguntas, e muitas das vezes as perguntas que elas fazem, a resposta está lá no curso. E aí eu não posso deixar a resposta aqui, porque aí eu vou estar sendo injusto com as pessoas que estão fazendo o curso, as pessoas que estão contribuindo, sendo um colaborador e tendo o curso, e aí eu vou estar respondendo aqui, fica uma coisa meio, né? Então eu peço que você entenda, tá? Essa posição, esse ponto de vista, para que não gere um desconforto, não fique uma coisa ruim, de repente achar que eu não estou querendo responder. Não é isso. É que boa parte do conhecimento eu coloco gratuito, mas tem boa parte também tá lá no curso, porque daí você vai ter um suporte via e-mail, eu vou poder tirar suas dúvidas, vai ser uma coisa bem mais, né, elaborada, uma coisa bem mais bacana, que vai te ajudar muito, beleza? Então é isso aí, galera, o vídeo de hoje foi para falar sobre esse primeiro erro, tá? Semana que vem nós vamos estar falando do segundo erro. O segundo erro é a bitola da fiação. Você vai ver que isso é super importante, você se ater a isso. Boa parte dos problemas eu venho analisando é bitola da fiação. Não usa a bitola da fiação de forma correta, e isso é um problema sério. Mas isso é assunto para o vídeo da semana que vem. Agradeço imensamente você que chegou até aqui no vídeo. Se não é inscrito, não se esqueça, se inscreva no canal, marca o sininho para receber novidades, tá? Também no izinho de interatividade você encontra informações para o curso de energia solar que eu ofereço para você. Gostou do assunto? Achou interessante o tema? A abordagem que eu fiz? Quer saber mais ainda, se aprofundar mais nisso daí? Faça o curso. Aqui em cima você vai ver informações para o curso, também como montar o seu próprio inversor de onda senoidal pura. Beleza, galera? É isso aí, grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!